Chegamos à aula de número 11, e é uma aula que particularmente eu gosto, porque a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, né? Por que o terapeuta do futuro deve entender de marketing? Vamos explicar toda essa situação. Bom, o marketing ele é o segredo para você se destacar em qualquer carreira, seja terapeuta ou não terapeuta. Estudar marketing não é apenas você adquirir conhecimento, mas é abrir portas para um mundo de possibilidades. Sendo você terapeuta, o marketing será a chave para você desbloquear o seu sucesso e virar um terapeuta do futuro. Através do marketing, você consegue conquistar a habilidade de influenciar, criar impacto e impulsionar os seus resultados. Não é apenas sobre vender produtos ou vender serviços, como é o seu caso, mas é sobre vender soluções, é sobre vender experiências, é sobre vender transformações. Tá? Então, você está pronto para essa jornada onde cada estratégia aprendida é um passo em direção a um futuro promissor? Então, você precisa estudar marketing. Estudar marketing é investir em você mesmo. O marketing transforma a sua visão em realidade. Essa é a verdade. Tá? O mercado espera por terapeutas líderes, terapeutas realmente no futuro. E, claro, o próximo pode ser você. A minha intenção nessa aula é mostrar para você, terapeuta, o próximo nível da sua carreira. Uma vez que a ideia que muitos têm sobre o assunto marketing é que é uma coisa cara, é manipulativa, é invasiva, é uma coisa antiética, o marketing é complicado demais. Bom, para provar a vocês que não é nada disso, eu vou explicar de uma maneira fácil e simples essa ciência de extremo valor para você, terapeuta, que agora vai ser um terapeuta do futuro, que quer realmente acelerar a sua carreira no mundo digital e, claro, até fora dele. Então, conhecer os fundamentos básicos do marketing e do marketing digital é, sim, necessário para que você tenha aí um ótimo aproveitamento nas suas redes sociais, né, nas mídias sociais. Bom, Túlio, mas até agora você não falou o que é marketing, né? O que é marketing, afinal de contas, né? Bom, vamos lá. O que é marketing a nível, assim, né, maior? Existem muitas maneiras da gente definir o que é marketing, né? Tem maneiras mais complexas, mas tem maneiras mais simples. Basicamente, o marketing tem como objetivo criar estratégia comercial a fim de satisfazer necessidades e desejos de outras pessoas. O Kotler, que é o pai do marketing, né, ele diz que marketing é um processo social, gerencial, pelo qual cada indivíduo ou grupo obtém aquilo que necessita e deseja através da criação, oferta e troca de produtos e valor com os outros. Tá? Essa definição de Kotler é muito grande, né? Muito ampla, mas ela apresenta alguns aspectos essenciais do marketing. O primeiro aspecto que a gente vê aqui é que o marketing é um processo social. O marketing é um processo gerenciável. O que significa isso? Que ele tem o poder de gerenciar uma sociedade. E suas ações devem ser sempre planejadas. O segundo ponto é que ele é direcionado, sempre vai ser direcionado para satisfazer as necessidades e desejos do cliente final. Então, dessa maneira, o terapeuta deve levar em consideração o público-alvo antes de construir qualquer tipo de ação. Afinal, se o comportamento humano muda, né, as estratégias também irão mudar junto com elas. Concorda comigo? Então, tendo em vista tudo isso, a gente pode perceber que para o marketing atual, o ser humano se tornou uma peça-chave. Certo? Tá vendo como é que não é tão difícil assim? Eu acho que até aqui está tudo bem, né? Então vamos prosseguir mais um pouquinho. Mas de onde vem, então, o tal do neuromarketing, que é a minha especialização, né? Que eu falei logo no início da aula, tá? Na aula da introdução. Bom, o neuromarketing é para que ele vai servir, né? Vamos dizer assim, na vida do terapeuta, né? Porque eu tive também, já falei de marketing, agora vou falar de neuromarketing. O que é o neuromarketing? O neuromarketing é uma disciplina que combina os princípios do marketing com técnica e metodologia de neurociência, né, para poder te compreender e influenciar a resposta do cérebro do cliente a todos os estímulos que a gente vai provocar através do marketing.
Acredito que vocês, como terapeutas, já devem ter ouvido falar em neurociência, né? Estudado um pouquinho de neurociência. Então, o neuromarketing é exatamente isso. É pegar essa parte científica da neurociência, do estudo do cérebro, com essa parte do marketing, né? Que é algo mais subjetivo. Então, você também pode mesclar aquilo que você aprendeu dentro do seu nicho com o marketing e o neuromarketing. O neuromarketing ele busca insights do comportamento do cliente, das emoções, motivações e até processos cognitivos dos clientes preferenciais. E, claro, a gente também trabalha com as tomadas de decisões, né, daquele cliente, utilizando ferramentas aí para a gente mapear o cérebro com essa finalidade de melhorar as estratégias de comunicação com aquele cliente final. E não só isso, né, mas também melhorar o brand e a tomada de decisão. E quando você compreende esse comportamento de compra do cérebro, né, do cérebro aí, no caso do seu cliente, fica muito mais fácil para o terapeuta começar a adaptar estratégias baseadas nessas respostas cerebrais. E não só cerebrais, mas como emocionais também, porque a maioria da venda é emocional. Aí você deve estar pensando assim, pô, Túlio, então o que você quer dizer que todos os clientes terão as mesmas respostas quando eu aplicar a mesma técnica de neuromarketing ou o mesmo modelo, a mesma metodologia do neuromarketing? Bom, será que utilizando tudo isso você vai conseguir fechar todas as vendas, né, com todo cliente? Se você aplicar o neuromarketing certinho? Eu vou dizer para você que não. Né? Por que não? Porque até aqui a gente está lidando com pessoas. Sempre com pessoas. E elas são únicas, são ímpares, são singulares. Mas o estudo dessa disciplina, eu posso lhe garantir que 90% dos clientes você vai conseguir fechar sim uma venda. Com toda certeza você consegue vender, porque você vai estar trabalhando com o conhecimento do comportamento. Não é mais crença limitante, mas sim o comportamento limitante. Você vai começar a observar que existe um padrão de compra, um padrão de tomada de decisão. Mas para que essa chance de 90% aconteça, você precisa, claro, seguir alguns códigos, né, de neurovenda. Então vamos lá. Como o neuromarketing trabalha mapeando o cérebro, é de suma importância, então, que a gente saiba como essa máquina funciona, né? Ou pelo menos ter uma noção do seu funcionamento, para que você possa, então, saber jogar o jogo do cérebro e o jogo da venda. Quando a gente fala em vender algo, seja um produto ou seja um serviço, a gente está falando em vender para quem? Para as pessoas, para o cérebro dessas pessoas. Então, o meu principal cliente é o cérebro. Nós precisamos um dos outros. Seres humanos precisam um dos outros. A gente é programado para isso. Tá? Então, agora pare um pouquinho e pense o quão poderoso seria se o seu cliente se conectasse de você, né, se conectasse com você da mesma forma. Sabe? Dessa mesma forma aí, bem próximo mesmo, bem mais afetivo. O uso da neurociência para entender essas comunicações de marketing, as decisões de compra, é uma tendência mundial agora, né? Que cada dia, né, vamos dizer assim, vai ficando mais e mais acessível, não só para os terapeutas, mas para todos que vendem na internet. Para o neuromarketing, a conexão emocional ela é fundamental, ela é crucial. As conexões aprendidas entre estímulos e recompensa, com emoções positivas associadas à abordagem, soluções e postagens do terapeuta, elas vão exercer uma poderosa influência sobre a decisão futura do seu cliente. A gente precisa entender algumas características também do cérebro. Né? O terapeuta do futuro ele precisa estar ligado nisso também, estar antenado com isso. O cérebro, por exemplo, ele evoca memórias através de associação de estímulos, que praticamente são inconscientes. E símbolos estão ligados a experiências passadas. Né? Por isso que, no caso do terapeuta que vende serviço, é necessário que a primeira impressão seja melhor. Né? Aquela primeira impressão, a primeira abordagem, o primeiro momento da abordagem é
necessário que seja o melhor da sua vida. Se você causar uma péssima impressão ali, acabou o jogo para você, game over. Então, essa associação ela pode ser reforçada ao longo do tempo, criando uma ligação entre a forma como o terapeuta atende e a memória desse cliente. Outro método pelo qual o cérebro pode evocar memórias é através da repetição. Então, quanto mais você tem uma publicidade, publica algo nas suas redes sociais, você está expondo o cliente a uma forte ligação entre a postagem e a memória. Tá? E aí ele vai criando uma memória sobre você, sobre o seu conteúdo, sobre o seu conhecimento. Durante o sono, por exemplo, o cérebro preserva as lembranças de eventos importantes e filtra o restante. Isso dá uma abertura para a gente compreender melhor os processos que estão sendo orientados, né, que vão orientar, melhor dizendo, uma tomada de decisão e o comportamento. Então pense bem, se você está postando lá, está educando o seu cliente o tempo todo, educando, quando ele for dormir, é essa lembrança que vai ficar lá. Se essa lembrança for relevante, se foi importante aquela postagem para ele vai fazer o quê? Ele vai priorizar aqueles eventos que vão trazer alta recompensa para recuperar, vamos dizer assim, posteriormente. E aí ele vai filtrando esses eventos, porque, claro, está chegando um monte de informações, né? E vai retendo aquelas memórias que são realmente úteis para que ele possa tomar uma decisão no futuro. Então, a gente, fazendo aqui uma analogia, sabe quando você está lá no aniversário e entrega o primeiro pedaço de bolo? O que isso significa? Honraria. Então, honre o seu cliente, oferecendo a ele sempre o primeiro pedaço do bolo, que seria o melhor conhecimento seu. Um exemplo disso seria a memória afetiva, que são lembranças com forte carga de significado emocional. Existe uma prática denominada que é o marketing de experiência, que usa essas emoções como estratégia, que rege toda a construção da campanha que você está fazendo ali, para poder gerar um impacto muito mais emocional, muito mais significativo, que consequentemente vai gerar uma memória muito mais duradoura, uma memória futura de que você é o melhor terapeuta, de que você é o que entrega o melhor serviço, de que você é o que entrega a melhor solução. Então, não se trata de aproveitar-se da memória do seu cliente, mas de oferecer uma experiência muito mais personalizada para aquele cliente, que faça ele visitar lugares que são agradáveis mentalmente, né? que tenham algo especial, né? De alguma maneira. Então, muitas das vezes, não é somente a qualidade do serviço que dita o sucesso ou o fracasso do negócio. As pessoas querem ter experiências, né? E sensações que vão além dos atributos, além das funcionalidades daquele terapeuta ou daquele serviço. Né? Quando a gente se sente bem, essas lembranças elas são armazenadas muito mais vividamente, né? na nossa mente, fica ali guardada, como se fosse um impacto emocional grande. Então, quanto mais intensa é a emoção, mais vívida vai ficar a memória. É claro, mais fácil vai se tornando a venda para esse cliente final. Então, a sua função enquanto terapeuta do futuro, né, que vai se formar agora um terapeuta do futuro, é criar essas emoções vívidas na mente do seu cliente. É tornar essa experiência única, tornar essa sensação super agradável no momento da abordagem e durante todo o processo terapêutico. A venda está ligada à produção de dopamina. Então, a dopamina é o quê? É um neurotransmissor que nos faz sentir prazer, satisfação, sentimento de recompensa e também vai poder nos fazer comprar algo. Naturalmente, a gente está ansiando sempre por dopamina. E aí você pergunta assim, tá, tudo eu gostei, mas como que eu estimulo a dopamina no meu cliente para que ele possa comprar de mim? Bom, vamos lá. Você vai utilizar aí 4 estratégias. Primeiro, você vai oferecer recompensa para esse cliente. Você vai apelar pelas emoções, usando reforços positivos, feedback de outros clientes que você já atendeu, também é importante. Número 2, você vai informar o seu cliente que eles são os primeiros a saber. Sabe, quando você tem uma informação privilegiada sobre determinada informação, isso faz com que a gente se sinta importante. E a dopamina está presente e vai motivar ele a agir com base nessas informações.
Então, quando você, eu vou fazer um lançamento e eu tenho um grupo, né, um grupo VIP no WhatsApp, lá que eu como chamei, olha, criei um grupo VIP, só tem, sei lá, 10 vagas, 20 vagas, gera um atalho de escassez aí, né? E aí você fala, olha, eu tenho uma informação aqui privilegiada, ninguém sabe, só vocês que estão aqui no grupo é que vão ter essa informação. Isso ajuda a criar uma via dopaminérgica na mente do seu cliente. Tá? E, claro, vai motivar ele a querer saber essa informação e aí vai também ter uma produção, vai ter aí uma tomada de decisão de compra. Terceiro ponto, para criar uma dopamina, é quando um produto ou um serviço está disponível por tempo limitado. Né? Isso gera um maior desejo de uma compra imediata. Você já criou ali uma escassez naquele cliente, uma urgência naquele cliente. Né? Olha, infelizmente, o meu serviço só vai até tal dia com esse preço. Isso também gera uma via dopaminérgica. E por último, use um sistema de recompensa para motivar as compras. Né? O sistema de recompensa é muito bom você utilizar isso na mente, que a mente está sempre buscando por recompensa. Existem vários fatores que a pessoa compra, né? Várias razões de compra, mas eu posso citar duas aqui. Ele quer sempre fugir da dor. E quando eu estou fugindo da dor, eu encontro o quê? A recompensa, a satisfação, a motivação, o prazer. Né? Então, é aquela velha máxima: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, não dá para eu ter dor e prazer ao mesmo tempo. Ou eu tenho um, eu tenho o outro. Então, se o teu cliente está sempre buscando fugir da dor, e você é o responsável por entregar esse prazer, por entregar essa satisfação, por entregar essa experiência memorável para ele. Uma pesquisa recentemente descobriu que pessoas eram muito mais propensas a comprar produtos que eram apresentados em um ambiente familiar. Isso também é muito importante. Tá? Isso ocorre por quê? Porque a familiaridade cria uma sensação de confiança e credibilidade. Será que você está criando essa sensação de família com o seu cliente? Né? Porque quando as pessoas estão familiarizadas com algo, elas são muito mais propensas a acreditar que aquilo é seguro, que aquilo é de boa qualidade. Tá? Então eu vou dizer aqui algumas maneiras como você pode usar esse poder da familiaridade, que também é uma característica do nosso cérebro. Primeiro você vai usar imagens em linguagem que sejam familiar com o seu público-alvo. O que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de ler. Tá? Tem que ser algo familiar. Cria uma sensação de nostalgia, né? De conforto. Repita informações ou conceitos chaves, isso também é interessante. Né? Quando você usa o poder da familiaridade, você pode aumentar as chances da pessoa tomar uma ação de compra. Então, o resultado da compra está relacionado a uma parte da história pessoal daquele cliente. Então, sempre vai existir um jeito de você quebrar esse gelo através do storytelling. Tá? O storytelling também consegue através do storytelling, você consegue trazer esse poder de criar uma família. Ok? Então, sempre vai existir isso. O processo de venda ocorre numa interação que nem sempre usa uma imagem daquele serviço, mas sim uma atenção em cativar o cliente, em produzir aquele momento que leve a ele a lei do quê? Da reciprocidade. Poxa, ele está se doando tanto para mim, está ofertando tanto para mim que agora eu preciso ser recíproco para ele. Isso é o poder da familiaridade. Né? O cliente precisa primeiro sentir que ele está ganhando algo para depois ele retribuir esse algo comprando de você. Pense nisso, terapeuta. A aula foi um pouco longa, mas acredito que valeu muito a pena você entender por que precisa aprender marketing, ou pelo menos entender o básico de marketing. Gratidão.